Graça e paz, queridos. Olha, que alegria, que prazer, que honra poder estar aqui. Se vocês acompanham lá os cultos no YouTube ou no Instagram, as postagens, eu sou aquela que sempre colocou, ai, que vontade de estar aí. Ai, que vontade de estar recebendo. Que vontade de estar no meio desse povo. Se vocês observarem lá os comentários, vocês sempre vão ver um comentário. Era eu lá, de lá, querendo um respingo do que vocês têm recebido aqui através dessa família, através dessa liderança que eu tenho conhecido esses dias, porque é bênção. Olha, pessoal, deixa eu te dizer. A Lagoa Santa vai fazer 10 anos esse ano ou ano que vem? Ano que vem, né? Ano que vem. Mas há quase 10 anos atrás, eu vi o nosso pastor falando as mesmas coisas que ele disse aqui. Num culto de domingo, irmãos, eram no máximo 10 pessoas. A minha família era 5. Mas eu vi ele falando, eu não vejo cadeiras vazias. Cada cadeira dessa já tem um nome. E o que a gente vivencia hoje, a gente está num lugar 3 vezes maior do que aquele que a gente começou. Mas sabe de uma coisa? Foi tudo semente. Semente que essa família plantou e hoje a gente colhe. Então, se eu fosse vocês, dava crédito a essa pregação. Porque vai acontecer. E queira fazer parte disso. Queira ser abençoado com a mesma semente que ele tem declarado para essa igreja. Porque a igreja não são cadeiras, não é parede. A igreja somos nós. E se ele tem declarado isso para cá, é porque passa pela sua vida mesmo, irmão. Dê crédito a essa pregação e queira fazer parte disso. Porque eu não me arrependo de nenhum dia da minha vida que eu crie nessas palavras. E é por isso que hoje a gente vive isso em Lagoa Santa, debaixo do pastoreio do pastor Alessandro Ribeiro, que foi o homem de Deus que o pastor Márcio entregou, né? Aquilo que ele começou a fazer. Então, e eu agradeço a vocês por estarem recebendo essa família do coração. Eu sou chorona, mas é porque ele me ensinou que a gente pode chorar em igreja, tá bom? Então, eu sou igualzinha a ele, eu choro mesmo. Mas é porque é tanta gratidão no meu coração, irmãos. Gratidão por tanta coisa, gratidão por ter conhecido, gratidão por ter vivido um tempo, gratidão por estar aqui hoje, gratidão pela minha família, meu casamento transformado, minha família transformada, minhas filhas debaixo sempre na presença do Senhor em obediência. É tanta coisa, tanta coisa para agradecer que meu coração chega a explodir quando eu vou falar de gratidão. Mas isso inclui também a vocês que têm acolhido e reconhecido neles este pastoreio que é tão especial, que foi especial na minha vida, que é até hoje, e eu tenho certeza que é para vocês. Estejam debaixo disso, irmãos, e usufruam de tudo aquilo. É tanto amor que eles têm, é tanto amor. Queira estar debaixo desse amor e reconhecer isso. Amém? Bom, mas não é disso que eu queria. Mas o microfone está comigo, eu falo o que eu quiser, né? Mas era isso que eu queria dividir com vocês para começar. Vocês podem orar um pouquinho comigo? Pode ficar de pé. Não, por favor, gente. Obrigado por ter preparado tão bem o povo. Pode se sentar. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nós te exaltamos, nós bendizemos, Senhor, o teu nome. Porque nós reconhecemos, Pai, que sem ti nós não somos nada. Que o Senhor é a fonte de todas as coisas e tudo que vem de ti, Pai. Nos enche, nos preenche, nos alinha, nos exorta, Pai, nos dá força.
E obrigado, Pai. É por isso que eu declaro a minha obediência e a minha dependência de Ti, Pai. Porque eu sei que sem a força e o poder do Teu Espírito, Pai. Nada disso pode ser feito, nada disso pode ser construído. Obrigado, Pai, porque eu sei que cada um que entrou aqui hoje, Senhor, vai sair melhor do que entrou. Porque onde a Tua palavra está, Pai, coisas são construídas, coisas são fortalecidas para a Tua honra e para a Tua glória. E eu sei, Pai, que essa semente que irá ser semeada no coração dos meus irmãos vai frutificar, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade. Aleluia. Hoje é dia de ceia do Senhor. Olha, irmãos, eu vou te falar, se você não se alegrou com isso, eu vou dar mais uma oportunidade. Hoje é dia da ceia do Senhor. Ei, olha, isso tem que ser... Quem é cristão aqui? Porque pode ser alguém que não seja ainda, né? Mas eu tenho certeza que até o final dessa manhã, o seu coração vai estar convertido a um Senhor que chama Jesus Cristo. Amém? Mas se você já é cristão, deixa eu dizer. Hoje é o dia que a gente entende tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos. Esse memorial, porque a ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? Algo que foi estabelecido para vir à memória mesmo algumas coisas. No Velho Testamento, a gente vê várias passagens de pessoas que construíam memoriais de pedras, para lembrar ali de uma promessa que foi cumprida, de algo do Senhor que foi bênção para a vida de alguém, ou de uma família, ou de uma nação. Então, eram construídas memoriais de pedra, para quem passasse ali, saber o que ali houve uma aliança e o cumprimento de uma promessa proveniente de uma aliança. E essa mesa que a gente vê aqui hoje é exatamente isso, irmãos. Amém? Saber que uma promessa foi feita, uma aliança foi feita, que promessas foram cumpridas e ainda existem promessas a serem cumpridas. Amém? E uma delas é que Jesus vem nos buscar. Amém? Sabe, irmãos, isso tem que ser motivo de todos os dias nós podermos acordar alegres, felizes, contentes que essa promessa vai se cumprir. Não tem jeito de ser diferente. Não existe plano B para isso. Não existe desvio para essa promessa. Existe só uma condição, o cumprimento dela. Amém? E esse dia nós lembramos disso. Lembramos que Ele vai vir nos buscar. Amém. Aleluia. É por isso que quando a gente diz, olha, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Várias coisas têm que subir ao nosso coração, e essa é uma delas. Amém? Que nós somos um povo. Nós somos um povo que sabe de onde veio, quem é e para onde vai. Poucos sabem isso, irmãos. Mas nós, filhos de Deus, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aleluia, isso é maravilhoso. Amém. E por causa desta promessa de vir nos buscar, existe um tempo que é chamado de fim dos tempos. Amém? Existe um tempo que nós aguardamos enquanto o Senhor volta para nos buscar, que é chamado de fim dos tempos. Ok? Este tempo, ele vem. Como é que nós sabemos que nós vivemos este tempo, que é chamado de final dos tempos? Por causa da palavra. Amém? No mesmo lugar onde existe a promessa, é o mesmo lugar onde a gente vê os sinais que o que iria acontecer até essa volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 24. Alguém aqui crê que nós estamos vivendo o final dos tempos? Levanta sua mão, deixa eu ver quem crê. Amém.
Então, só porque ainda tem alguns que não levantaram, eu vou ler mais de um texto com você. Amém? Então, Mateus 24, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Irmãos, só para aqui um pouquinho. Essa palavra engane está bem grifado na minha Bíblia, sim, e eu aconselho vocês a grifarem na sua Bíblia aí também. Por quê, irmãos? Porque é uma característica, e a gente vê algumas passagens da Bíblia dizendo sobre essa forte influência do engano nos últimos tempos. Né? E a gente ainda, a rede social é bênção para a gente, mas a gente vê também com o advento, né? Porque eu lembro que quando minhas filhas eram bem pequenas, existia só uma televisão, no máximo um videocassete. Eu sei que elas não são tão velhas assim como vocês, mas era pouco tempo mesmo, né? Em pouco tempo, só existia. Gente, era a fita da Xuxa. Xuxa 1, Xuxa 2, Xuxa 3, Xuxa 20, Xuxa 1000. Né? Então, eram aqueles vídeos da Xuxa lá, Aline Barros, não é isso? E era aquilo. E elas não sofriam outras influências que não sejam aquelas dentro de casa ou na escola. Né? O que era passado ali. Mas a gente vê que, à medida que o tempo vai se aproximando até a volta, a rede de influências, que podem nos trazer enganos, ela só vai aumentando também. Né? Então, a gente tem que estar atento. É um sinal dos fins dos tempos, e Jesus deixa claro: cuidado para que ninguém vos engane. Amém? É firmado na palavra. Gente, não existe a palavra de Deus self-service. Entendeu? Você vai lá e come só o que quer. Não existe. A palavra de Deus, ela tem que ser o exato alimento para você. Amém. Sem tirar nada e nem acrescentar nada. Amém? É a única forma da gente saber se a gente está sendo enganado. Amém? Então, continuando aqui. 5, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, serei atribulados, e uma observação aqui, ele não está falando da grande tribulação, amém? Ele está dizendo que nós vamos ser atribulados. E vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase, diga quase, todos. Porque no meu e no seu não vai esfriar, irmão. Não vai se esfriar, de quase todos. Amém? 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, diga, para testemunho, a todas as nações. Então virá o fim. Percebe que o nosso papel hoje
pregar o evangelho. Amém? Agora eu vou perguntar de novo. De todos esses sinais que a gente leu, ainda tem alguém aqui que duvida que estamos vivendo os sinais do tempo? Então eu vou perguntar de novo. Quem crê que estamos vivendo o fim dos tempos? Agora todo mundo levantou, senão eu tinha mais 2 textos para ler aqui. Amém? Mas lá em 1 Timóteo também diz que seriam tempos danosos, tempos que nos causaria danos. Né? E fala também de perseverança. E vários textos, mas sempre que vem notícias tão ruins dos sinais dos tempos, vem sempre uma palavra de exortação, dizendo que vamos perseverar, conosco vai ser diferente. Amém? Mas a gente percebe, então, que Jesus, existe uma promessa, ela vai se cumprir, existe um tempo, que é o tempo de hoje, que estamos vivendo do fim dos tempos, e existe a promessa, e existe o cumprimento dessa promessa de que vai buscar, e existe algo que nós temos que fazer enquanto isso. Amém? Amém? Nós não vamos esperar aqui de braço cruzado, não, irmãos. Amém. Limpando cadeira de igreja, não. Limpando cadeira de igreja, que eu estou te falando, não é limpando do diaconia, não. Falando isso, obrigado, diáconos, porque chegamos, estava tudo limpo. Amém? Mas é esquentando mesmo cadeira só da igreja. Né? A gente tem que fazer, a gente tem que lembrar que estamos vivendo um tempo onde não dá mais para sermos passivos de nada, não, irmãos. A chamada para a igreja hoje, e os nossos visitantes aí não vão sair daqui sem desconhecer isso. Amém. Mas a igreja do Senhor tem um propósito. Isso. Ela foi estabelecida nesse tempo aqui com um propósito, e esse propósito vai se cumprir. Amém. Cabe a nós nos posicionarmos, se eu quero ou não fazer parte disso. Amém. Isso mesmo. Mas se eu escolho fazer parte, eu não posso negligenciar algumas coisas, irmãos. Porque lá em Atos 1, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e já tinha passado alguns dias com os discípulos, né, ele já estava pronto ali para ascender aos céus. Quando Jesus disse, aí os discípulos falaram assim com ele, Senhor, mas quando é que este reino vai ser estabelecido? Fala para a gente, é agora? Jesus disse para eles assim, eu vou parafrasear, tá bom? Vou contar do jeito Ana Paula. Deixa eu falar com vocês. Não preocupa com isso, não. Isso não é coisa para vocês se preocuparem agora. Isso não vos compete saber, Jesus muito educado, né? Isso não, eu imagino, não vos compete saber. Se fosse eu, tira o foco. O foco não é esse. O importante é não saia de Jerusalém, porque ali vocês vão receber algo que eu vou precisar que vocês tenham. É isso. Não fica preocupado quando, nem preocupa no que vocês vão ter que fazer até que isso aconteça. Amém? E os discípulos ali ficaram em Jerusalém, então, e vem o que todo mundo conhece como o dia do Pentecoste, onde eles foram batizados no Espírito Santo, onde eles foram revestidos de um poder. Um poder com um objetivo, que era para poder testemunhar Cristo. Irmãos, e o que acontece conosco hoje? Cristo parou de ser testemunhado? Cristo parou de ser pregado? O Evangelho parou de ser pregado naquele tempo? Se não parou naquele tempo, irmãos, é porque é para a gente continuar. Se você e eu estamos aqui hoje, é porque alguém pregou para nós. Alguém nos trouxe o Evangelho. Alguém nos mostrou o poder desse Evangelho. Amém? Então, este poder é para nós também. Este poder é para a igreja, para esse tempo. Sabe, irmão, Satanás ele não está parado. Ele não está parado. A gente tem, infelizmente, a gente tem acompanhado aí a guerra da Ucrânia e Rússia,
E a gente vê que, para tempos de guerra, hoje eles não usam canhão mais. Aqueles negócios que eles jogavam bola, assim, que eu adoro filme de época, né? As guerras eram para destruir as muralhas, jogava aquelas bolas, né? Catapulta, nome feio, né? Jogava aquilo lá, né? Era espada. Essa guerra que vocês estão vendo aí hoje é assim? Por quê? Porque aqueles eram outros tempos, era a arma que eles tinham. Hoje, outra guerra, outras armas. Amém? Para aquele tempo existia um tempo, hoje é outro tempo para nós. E quanto mais se aproxima a volta do Senhor, irmãos, mais isso a gente tem que se intensificar. Isso mesmo. Aleluia. Mais nós temos que ser usados nisso. Amém? Amém. E nós vemos no livro de Atos um senso de urgência muito grande com relação ao batismo no Espírito Santo. A gente vê em todo o livro de Atos um batismo, a começar por Jesus, né? Jesus não esperou um ano para batizar ninguém, fazer um curso de 3 meses, ganhar certificado e aí impor as mãos. Jesus não esperou isso, não. Fica aqui em Jerusalém, que já vocês vão ser revestidos desse poder. Então, é um senso de urgência muito grande. A gente vê Paulo quando foi convertido, irmão, Paulo, quando ele foi convertido, né, quando ele conheceu, quando ele ouviu a voz, né, que todo mundo conhece, senão depois eu dou a referência para vocês lerem a respeito disso. Então, Atos 9, se eu não me engano, 8, 9, que Paulo, na época Saulo, né, ele teve a experiência em conhecer Jesus, e ele fica cego, né? Ele foi levado para uma casa e e Jesus passa uma instrução para Ananias. Vai na casa de não sei quem lá, que você vai encontrar Saulo, e vai lá e ele vai recobrar as vistas. Foi isso que Deus falou para Ananias, mas sabe na hora que chegou lá, que Ananias foi com medo, mas ele foi lá, impôs as mãos sobre Saulo, ele recuperou as vistas, mas Ananias falou com ele assim, para que você recupere as vistas e seja cheio do Espírito Santo. Deus nem tinha falado para fazer isso. Mas o que aconteceu com Paulo? Recobrou as vistas e foi cheio do Espírito Santo. Pedro, na casa de Cornélio orando, Pedro foi instruído pelo Senhor a acompanhar alguns homens até essa casa de Cornélio. Pedro pregou o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, e imediatamente todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quer mais uma? Te dou mais uma. Paulo, na igreja de Éfeso, quando Paulo chegou na igreja de Éfeso, Paulo perguntou para o pessoal, Atos 19, perdão. Paulo chega lá na igreja em Éfeso. Vamos ler? Deixa eu ler, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Vamos lá. Atos 19. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmãos, uma observação, quem estava em Éfeso antes de Paulo aqui era Apolo. Se vocês lerem o texto um pouquinho antes aqui, é por isso que eu amo estudar a Bíblia, porque a gente consegue entender o contexto quando acontecem as coisas, né? Quem estava aqui em Éfeso era Apolo. E a Bíblia diz que Apolo ele era eloquente, poderoso nas Escrituras. Amém? Mas não passava disso, irmãos. Ele sabia muito. Mas ele não tinha o poder. Quem fez isso, quem pregou para Apolo com relação ao poder, foi Priscila e Áquila.
Se vocês lerem um pouquinho antes aí, ó, Priscila e Áquila tomaram no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Amém? Mas quem estava lá antes em Éfeso era Apolo. Então, Apolo não falou para a igreja a respeito do Espírito Santo. Então, Paulo ali, naquele momento, para poder voltar a alinhar a situação. Então, deixa... Aqui, ó, versículo, vamos ler aqui, continuar. 3, versículo 3. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, impondo-lhes, no mesmo momento que aceitaram a Jesus, que entenderam o que era o Evangelho de Jesus Cristo, imediatamente veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Então, a gente consegue perceber um senso de urgência para esses dias muito grande do batismo do Espírito Santo. Porque precisamos testemunhar Cristo, irmãos. Precisamos evangelizar. Precisamos fazer isso com a nossa vida. Amém? Ninguém aqui está pedindo para calçar sandálias e ir pisar barro para não sei aonde. Mas se Deus falar com você, faça isso também, nem que seja descalço, mas obedeça. Amém? Mas o que a Bíblia nos fala é que nós precisamos testemunhar Cristo nesses dias. Amém? E aí a gente vê na Bíblia o que Kenneth Hagin chama da dupla obra do Espírito Santo. A gente vê, vamos acompanhar, vamos lá em João 14, volta umas páginas aí. Sabe, irmão, esse senso de urgência, ele vem porque Jesus tinha um plano para aquela época, e Jesus tem um plano para essa época. Ele não foi embora e deixa para lá, não. Ele foi embora com um plano. Ele tinha um plano para aquela época e tem um plano para essa época. Você vai ver isso agora aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu gosto do título desse capítulo, eu não sei se sua Bíblia está assim, mas o título da minha Bíblia para esse capítulo é Jesus conforta os discípulos. É muito fofo, né, Jesus? Jesus conforta os discípulos. Então, uma das formas que ele conforta os discípulos é com isso que a gente vai ler no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é de vez em quando, nem por um período, irmãos, é para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Repete comigo, em mim. Então, nós vemos aqui, ele continua, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Percebem aqui que Jesus falou que esse Espírito da verdade vai estar em nós. E ele continua falando porque vocês vão receber porque vocês me conhecem. Então, a todos, irmãos, que conhecem a Cristo, passa a ter e reconhece-o na sua verdade. Ele passa a estar em nós. E é por isso que você passa a ter uma vida eterna, assim como eu, e a morte não deteu Jesus e não vai poder nos deter. Porque a própria vida dele em mim, em você.
Amém? A vida Zoe. É aquela vida que transborda. Amém? É aquela vida que ela não se apaga, ela não acaba. Você fica feliz porque existe uma eternidade para nós? Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. Pelo amor de Deus, isso muda tudo. Amém? Então, o Espírito Santo em nós, ele tem um propósito. O propósito de nos ensinar, de nos guiar. Em outro versículo mais para frente, Jesus vai dizer, é o Consolador, é o Paracletos, irmãos. Paracletos, no grego, são duas palavras, Paracletos, é o chamado para estar ao lado. E Jesus disse para sempre, então é aquele que vai estar sempre com você. Te guiando, te instruindo, te fazendo lembrar todas as coisas da verdade, do amor, da justiça, da paz, do pecado. Então, o Espírito Santo é aquele em você que vai te livrar de ciladas. O Espírito Santo em você é aquele que vai te dar um sinal vermelho lá e vai te falar, opa, aí não. O Espírito Santo é aquele que vai te falar, segue aí, é isso mesmo. O Espírito Santo é aquele que vai falar, para. O Espírito Santo é aquele que vai falar, segue. O Espírito Santo é aquele que vai te dar força quando é aquele dia que você sabe que pela sua força você nem levantaria da cama. O Espírito Santo é aquele, irmãos, que vai te dar estratégias que você sabe que pela sua sabedoria você nunca pensaria naquilo. Sabe? E para sempre conosco, em nós. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, não tem como. Ele está dentro de você. Te fazendo lembrar todas as coisas. Para que as pessoas que te veem falem, opa, essa pessoa é diferente. O que acontece que essa pessoa está sempre feliz? O que acontece se a pessoa está sempre de cara boa? Nossa, já viu um abraço daquela pessoa, como é que é diferente? Nossa, eu fico com dor de cabeça, eu abraço aquela pessoa, ela... O Espírito Santo é aquele que vai te falar, liga para fulano. O Espírito Santo é aquele que vai falar assim, calma, filha, vai dar tudo certo, eu estou com você. O Espírito Santo é aquele, eu estava observando aqui durante a música, quanta gente para ali para ver que barulhada é essa aqui dentro. Né? Quer dizer, eu até falei, que, olha só, quanta gente. Mas o Espírito Santo é aquele, sabe, que vai te trazer aquela alegria, onde todo mundo que vai olhar ali vai dizer, opa, que povo alegre é aquele. Esse é o Espírito Santo em nós. Que podemos testemunhar com a nossa vida, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. É em nós, tem que ser o que é em nós, moldando o nosso caráter, moldando os nossos pensamentos. Amém? É Ele em nós, é testemunhar Cristo, assim como Cristo era, na sua honra, na sua santidade, na sua... honestidade, na sua verdade. O Espírito Santo em nós é para nós, para nos mostrar, para testemunharmos Cristo nisso. Amém? E o que nós temos que fazer? Sermos sensíveis a isso. Ter consciência que existe algo em nós, uma pessoa em nós, que está aqui, sabe? Há um tempo eu preguei sobre o Espírito Santo e Deus trabalhando a mensagem comigo assim, e é impressionante como que Deus não deixa eu mudar essa ministração pela urgência, irmãos, que nós temos de passar a testemunhar e a viver Cristo com as ferramentas que Ele nos deu para esse tempo. Sabe, é uma convicção muito forte, que é um tempo que a gente... para despertar a igreja mesmo nessas coisas. E em um dia, Deus estava me preparando para uma ministração, Deus me trouxe a imagem, e depois eu achei exatamente essa imagem na internet, que é a que eu vou contar para vocês. Tem uma paralímpica que chama Guilhermina Teresina, Guilhermina, um negócio assim, a maior medalhista paralímpica de todos os tempos. Ela corre.
Ela é velocista. E ela é deficiente visual. Vocês conhecem? Não, depois vocês pesquisam ela na internet. E ela tem um guia, sabe? Todo mundo que tem deficiência visual corre com um guia. Esse guia, né, ele tem uma cordinha, né? E essa cordinha, e na hora que dá a largada, esse guia ele não pode correr para ela, para o deficiente. Esse guia eles têm que estar ao lado. Fulano te passou, corre mais, diminui, você está esgotando, vai para a direita, vai para a esquerda. Esse guia ele foi feito para isso, sabe, irmãos? Para estar sempre do lado, mas ele não vai correr para você. É você quem corre. O que ele vai fazer é, vai, fica pronto, já vai, 5, 4, 3, 2, 1, vai! É isso que ele vai fazer, mas ele não vai fazer para você. Ele não pode fazer por você. Mas o que você precisar, ele vai te treinar para você chegar onde você tem que chegar. Amém? Entende por que não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo, irmãos? E a palavra diz também, no versículo que a gente leu, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro, irmãos, não significa, porque no português, outro pode significar tanta coisa, né? Outra cadeira, que aí cadeira pode ser tamborete, né? Pode ser poltrona, né? Outro. Mas o outro aqui significa halos, que significa igualzinho. Eu vou rogar o Pai. E Ele vai mandar outro igualzinho a mim. Sem tirar nem pôr. Tal e qual. Sem diferença. Vai ser igual, irmãos. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, outro igualzinho a Ele vem morar em nós. Igualzinho. Então, nós entendemos, irmãos, que existe algo em nós, mas existe também algo que vem sobre nós. Atos 1, vamos lá. Pastor, eu acho que o meu timer aqui andou mais do que... Atos 1. Atos 1 diz assim: E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Diga, minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Portugal, como no Brasil, como na Espanha, como em Lagoa Santa, quanto até os confins da terra. Então, nós somos revestidos de um poder que Jesus chama aqui de poder, não que ele em nós não seja um poder, porque eu não sei se você entendeu, mas o que está em nós é poderoso pra caramba. Amém. Mas vai vir um outro poder sobre nós. Amém? Para quê, irmãos? Com o objetivo, com o fim proveitoso, que é o quê? Ser testemunhas. Novamente a Bíblia fala. É para ser testemunha. Aleluia. Sabe, irmãos, então nós podemos e devemos testemunhar Cristo com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa boca, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente toca, aquilo... Mas nós temos que dar um outro testemunho, que é o testemunho de poder. Nós não podemos ser tímidos nisso, irmãos.
Existe uma dupla obra do Espírito Santo. Ele nos prepara, ele nos habilita, ele nos dá competência em caráter para você chegar, impor as mãos sobre um enfermo e ele ser curado. Porque existe um testemunho pleno de Jesus Cristo. Ele não nos chamou para testemunhar parte. Ele nos chamou para testemunhar Ele na sua integridade. No seu caráter, mas no seu poder. É por isso que em 1 Coríntios, se não me engano, primeiro capítulo, Paulo diz, olha, eu fui até vocês não com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas eu fui com poder. Porque estamos no tempo, irmãos, que se Deus tiver que operar milagres e sinais, mas muito daqueles de um paralítico, você está passando ali no metrô, e se o Espírito Santo te falar, vai lá e ora, não se assuste se aquele paralítico sair correndo. Amém. Isso não pode ser escandaloso para nós. Porque nós somos chamados para testemunhar Cristo no seu caráter e no seu poder. A palavra que sai da nossa boca não pode ser uma palavra de sabedoria humana, eloquente, persuasiva, mas sem uma manifestação de sinal. Vai ter horas que uma palavra basta, mas vão ter horas que sinais vão ter que acontecer. E você não pode estar tímido com relação a isso, porque é uma ferramenta para os últimos tempos. Se tiver que ser usado... Irmãos, olha, quarta-feira, Jesus! Quem estava aqui quarta, no culto do Espírito? Uxi, meu Deus do céu! O negócio foi fogo! Sabe? Essa igreja tem um culto do Espírito Santo para te instruir melhor, para te fazer viver experiências com relação a isso, para quando você passar por aquela porta, essas coisas não te assustarem. Você precisa estar envolvido nisso, irmãos. Você precisa. É muito bom a gente saber que a gente tem um conforto do Espírito Santo, mas é muito bom saber que nós podemos ser conforto para outro. É muito bom viver os sinais e maravilhas no nosso corpo, na nossa família, sabe? Mas é melhor ainda, irmãos, quando a gente pode ser agente disso. Amém? Marcos, e para finalizar, eu quero chamar o pessoal da música. Essa é a hora que vocês têm que falar assim, fala, gente. Obrigada. Marcos. Aleluia. Marcos 16, versículo 20. Vamos começar do 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha, eu não sei se você ainda não está convencido disso, irmãos. Mas eu oro para que o Espírito Santo testifique isso no seu coração. Porque Jesus vive. Nós não temos um Deus morto. Nós temos um Deus que é vivo. Amém? Rick Renner, em um dos livros dele, ele conta que, assim quando ele chegou na antiga União Soviética, quando ele foi para lá, ainda era União Soviética, assim que ele chegou lá, ele visitou um museu, que é o Museu State Hermitage. Acho que é esse o nome. E nesse museu, e a Rússia era um país, né, socialista, onde as pessoas eram mortas mesmo, né, ao pregar Jesus Cristo. E ele visitando esse museu, ele viu algumas obras de artes, assim, algumas pinturas,
dos milagres de Jesus Cristo. E ele achou aquilo estranho, né? Como assim um museu, né, na União Soviética com a pintura dos milagres de Jesus Cristo? Mas na hora que ele foi ler aquelas plaquinhas lá estava escrito assim: o conto de Jesus Cristo e o milagre do paralítico. A lenda da mulher, a lenda, conto. Isso tudo foi considerado uma lenda. Mas sabe quando ele vai passar a não ser lenda mais? Uma história qualquer para afagar nossa alma? Porque para afagar nossa alma, gente, tem muitos coaches na internet que vai falar o que você quer ouvir. Muito livro de autoajuda aí. Para afagar sua alma está assim. Mas sabe quando que Jesus vai deixar de ser lenda ou uma história? Quando você e eu testemunharmos Ele na sua plenitude. Mostrar para as pessoas que nós temos um Deus que é vivo e muito vivo, e Ele opera em mim e através de mim. E vai operar através dessa igreja, porque se você está aqui hoje escutando isso, não é à toa. Não é coincidência você estar aqui. Se você está aqui hoje, é para escutar essas palavras e se mover em ousadia. Porque você está num lugar onde Deus te chamou para estar. Para estar. E se você tem dúvida disso, mesmo com dúvida, opera no que precisa operar, porque isso não pode estar em dúvida no seu coração. Você é uma testemunha de Jesus Cristo para esses últimos dias. E Ele te capacitou com poder para fazer sinais, para pregar a palavra e cooperar o Senhor com sinais, porque é tudo Ele quem faz. No dia que você entende que não é você, mas o que opera em você e o que está sobre você, irmãos, você não tem medo mais de fazer essas coisas. Porque não é sobre você. É sobre o que está em você e o que vem sobre você. Pode ficar de pé? Jesus não pode ser, irmãos, aquelas cenas do pós-crédito da Marvel. Ou da DC, não sei, se minha filha estiver assistindo, ela vai brigar comigo. Mas ele não pode fazer parte daquelas cenas de pós-crédito. Ele não é um super-herói de mentira. Ele é um Deus vivo. E ele precisa da sua igreja, ele precisa de uma igreja operante, uma igreja alerta, uma igreja que não se engana com essas coisas. Aleluia! É um tempo, irmãos, de acelerarmos estas coisas. Jesus está às portas. Se você está achando que o evangelho já está quase pregado em quase todo mundo, é porque é isso mesmo. É quase em todo mundo. Falta muito pouco. E o que eu e você vamos entregar? Qual que é o talento que Ele depositou na sua mão? Qual que é o talento que Ele depositou na minha mão? Você tem enterrado ou você tem multiplicado? Você, irmãos, eu oro para que eu seja, e eu espero que seja a sua oração também, Senhor, que eu seja aquela que o Senhor vai falar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Eita, para o gozo! Eu não quero ser aquela que vai reter ou enterrar talento nenhum, muito pelo contrário, eu quero multiplicar, porque eu sou muito grata a um Deus que vive, e eu quero que as pessoas vejam isso em mim, e se precisar, irmãos, do nada, da rua, o Espírito Santo falar, vai lá e põe as mãos sobre aquela pessoa, eu vou, porque eu sei que não sou eu, é o que está em mim. Uma igreja ousada na palavra, uma igreja ousada na verdade, uma igreja ousada em fazer sinais e maravilhas, porque faz parte do pacote. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que esse tempo foi o Senhor quem preparou. E é por isso que nós podemos descansar, Pai.
descansar, porque fazia parte do teu plano, faz parte do teu plano para hoje e para nós. Obrigado, Pai, porque como um corpo, nós podemos nos mover, Senhor, como uma igreja triunfante, como uma igreja, Senhor, que entende o seu papel para esse tempo, Pai, que o Senhor chama de fim dos tempos. Nós sabemos, Pai, que é um tempo, Pai, que às vezes nos causa dano, é um tempo que às vezes nos causa tristeza, que nos causa desconsolo. Mas, Pai, eu sei que o Teu Espírito está em nós para nos lembrar, Pai, de que nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor já fez tudo. Não tem como ser diferente, Pai, porque o Senhor já fez tudo. Já foi tudo consumado. Aleluia. Sabe, se você não aceitou Jesus ainda, se você quer viver a experiência do que é ter esse Espírito em você, eu queria que você repetisse essa oração comigo, porque eu sei que o que habita em mim vai habitar em você também. E toda a sua vida vai mudar. A vida da sua família vai mudar. O seu casamento vai mudar. As suas finanças vão mudar. Você vai poder viver uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Isso é loucura para o mundo. Mas existe uma paz que excede todo entendimento. E o meu desejo é que você não saia daqui sem ter essa experiência. Amém? Ora comigo. Jesus, eu creio que você vive. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. E eu sei que existe uma vida em ti para eu viver. E eu reconheço o teu governo sobre a minha vida, porque eu sou agora tua filha. Em nome de Jesus. Amém. E se você